Um tempo atrás, eu vi um pastor, um conferencista, como ele se diz também, chamado Myles Murray. Eu não sei se vocês conhecem ele, né? E ele vem de um local do mundo, digamos assim, que lá tinha um reino. E esse reino foi estabelecido pela Inglaterra. Eles eram uma colônia da Inglaterra. E ele conversando, né, sendo entrevistado no Brasil, se eu não me engano, era o Silas Malafaia que estava entrevistando ele, eu não lembro, né, com quem foi, eu acho que era o Silas Malafaia. E ele dizia assim: vocês no Brasil, vocês não compreendem muito bem o reino de Deus, porque vocês não vivem uma monarquia, vocês não vivem um regime de reino, vocês sempre viveram, né, qualquer outro tipo não menos o reino, né? Ele diz assim: então para isso entrar na mente de vocês é mais difícil. Já nós, se eu não me engano, ele é das Bahamas. Já nós que vivemos sempre debaixo de um rei, é mais fácil a gente entender o reino de Deus. Então é por isso que nós, quando nós nos convertemos, entregamos nossa vida a Jesus, a maioria de nós tem muita dificuldade para entender essa questão de rei, de reino, né? E ele dizendo isso, e realmente tem uma dificuldade para muitas pessoas. O estilo de vida do reino, como é que eu vou viver o reino de Deus? E o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse: o estilo de vida no reino. Como é que nós devemos viver no reino de Deus? Essa semana, amanhã nós temos uma reunião com a liderança e eu quero iniciar, digamos assim, o ano bíblico. Nós vamos ler a Bíblia toda esse ano, amém? E eu quero ficar ali pegando no pé da liderança para que eles incentivem, não é cobrar não, é incentivar os nossos discípulos, vocês, a estarem realmente compromissados em ler a Bíblia esse ano. Gente, ler a Bíblia uma vez no ano é muito pouco, mas vamos começar por esse pouco, vamos começar andando, amém? Não adianta querer correr, vamos começar andando. Você sabe que precisa ler 3 capítulos por dia apenas, em média 3 capítulos, só que é todo dia, não tem sábado, não tem domingo nem feriado, é todo dia. Ninguém pode tirar um feriado para o reino, todo dia vivendo no reino. Então eu quero assim, a partir do dia 1º de fevereiro, que vai ser dia? Sábado, é? Sábado. Então a partir de sábado nós vamos dar início à leitura bíblica. Então no final de janeiro do ano que vem, a gente termina de ler a Bíblia. Amém? Para que nós possamos ter um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento da palavra. O Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lá em Oséias. E ele diz também: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu estava conversando na minha célula com os homens da minha célula na quarta-feira, e eu digo a vocês que talvez eu fui até um pouco sincero demais, talvez, se é que a gente pode ser sincero demais, mas eu apontei para cada homem e dizia: você lê a Bíblia, você não lê. Você lê e você nem ora e nem lê. Porque, gente, eu queria dar um choque neles. Porque se você conversar 5 minutos com uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, você conhece. Sai palavras, sai versículos, sai vida. Mas uma pessoa que não lê Bíblia, que não ora, que não tem comunhão com o povo, com o corpo, não sai nada. Não sai nada. E eu falei para o irmão assim: não, mas você não lê. Ele disse: não, eu não leio por isso, mas daqui um dia. Eu digo: daqui um dia não. Se você pensar assim, você nunca vai ler. Gente, é uma prioridade. É uma prioridade. A maioria de nós aqui, não lê Bíblia. Ler Bíblia não é você abrir e ler hoje ali 2, 3 capítulos e pronto. Amanhã abre de novo. Onde abrir você lê. Não, isso não é ler Bíblia. E nós vamos só ler. Porque se nós fôssemos estudar, não dá para estudar 3 capítulos por dia. Às vezes a gente para num versículo para estudar o dia todinho e não dá.
mas nós vamos só ler, para a gente conhecer um pouco mais a palavra. Amém? Então, o estilo de vida do reino, nenhum do estilo de vida do reino é conhecer o nosso rei. Se você não conhecer o rei, é difícil. Então, esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ler a Bíblia toda. Mas é toda a igreja, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu fiquei feliz por alguns e triste por outros. Vocês lembram do pastor Vitor? O pastor Vitor, ele ficou aqui quase 2 anos e pouco com a gente, eu acho. 2 anos e pouco. Quando ele chegou aqui na nossa comunidade, ele disse assim: pastor, tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Eu disse: o quê? Eu vejo muitas pessoas que conhecem de Bíblia. E o que é que o senhor tem feito para esse povo conhecer a Bíblia assim? E aquilo, foi bom ouvir aquilo. Né? Porque realmente nós temos pessoas aqui que conhecem um pouco da Bíblia. Mas nós queremos que todos conheçam. Eu quero que alguém chegue aqui e diga assim: poxa, como esse povo aqui conhece a palavra de Deus e vive. Amém? Porque não basta só conhecer, tem que viver. Então, por isso é conhecer e viver a vida no reino. Amém, queridos? Viver um estilo de vida do reino não é algo que acontece instantaneamente. Eu confesso a vocês que eu sempre tive dificuldade de entender isso. Mas de uns anos para cá a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai entendendo algumas coisas. Porque para mim era assim: aceitou Jesus, entregou a vida a Jesus, tinha que mudar tudo. Porque comigo foi assim. Eu entreguei minha vida a Jesus, o que estava de errado eu queria mudar. Comigo foi assim, foi instantâneo o negócio. Não teve esse negócio de dizer amanhã ou depois vamos consertar. Não, eu aceitei Jesus e eu perguntava para minha líder: o que eu preciso fazer? É batizar? Quero batizar. É casar? Quero casar. Dízimo? Dou meu dízimo. Dou oferta. O que eu tenho que fazer? Então comigo foi assim, e eu pensava que com todo mundo era assim. Mas com o passar do tempo você vai vendo que essa conversão, claro que até hoje ainda tem coisas que eu estou mudando todo dia, né? Mas eu pensava que era assim. E eu tenho visto que na realidade isso é um processo. Isso é um processo, né? Talvez por isso que algumas pessoas não entendem um pouco desse processo e acaba se desviando. Para alguns, como comigo assim foi algo assim rápido e deslumbrante. Eu conheci Jesus, eu queria viver tudo. Gente, quando eu entrei na igreja, falando assim, né, entrando na igreja, que a gente fala assim, eu já queria fazer teologia. Eu já queria tudo que tinha, eu queria fazer. Eu entrei para a escola de liderança. Eu falei com a minha líder, ela disse assim: não, você não pode fazer teologia. Teologia é só para quem já está um certo período, não tempo na igreja, é só para a liderança mais antiga. Eu dizia: mas eu quero. Eu pedi para ela licença: você me deixa eu falar com o apóstolo? Ela disse assim: pode falar, se ele deixar, só que ele não deixa. E eu fui, conversei com ele e ele deixou. E eu comecei a fazer teologia logo que eu aceitei Jesus. Tudo que tinha eu queria. Comigo foi um processo, como eu estou falando, muito rápido. Só que para alguns, querido, é um processo lento e penoso. Demora, a pessoa demora a entender que realmente tem que mudar, que é um novo nascimento, que precisa largar as coisas do mundo realmente. E é um processo que leva até mesmo tempo. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, à força. E aí você pensa assim: como é que eu vou tomar o reino de Deus à força? Nesse processo eu preciso me esforçar todos os dias, querido. Todos os dias para viver esse estilo de vida do reino. Nós passamos, semana passada eu falei de um choque, retrasado, né? Um choque de culturas. Eu me converto, eu venho cheio de certezas, achismos. De repente eu entrego minha vida a Jesus e Jesus me apresenta um estilo de vida de reino e eu só tenho até hoje um estilo de vida mundano, carnal, onde eu só vejo o eu e o eu. E Jesus me apresenta um estilo de vida onde eu vejo
Amar a Deus em primeiro lugar com toda a minha força e depois eu. Não, depois eu não. Depois o meu próximo. E aí nesse choque de cultura a gente acaba, né, dando aquela travada. E muitos de nós, por isso que demora esse processo de conversão. Demora a entender que precisa realmente mudar. E é aí que entra esse processo lento e penoso para aceitar o reino de Deus, para aceitar esse estilo de vida do reino. E isso, querido, acontece porque nós temos toda uma, digamos assim, uma vida pregressa de erro, fora daquilo, dos planos de Deus. Imagine se nós nascêssemos já, até citei o filho da Auriene ali, naquela semana passada, se nós nascêssemos já nesse estilo de vida do reino, seria simples para nós, mas não. Nós nascemos num país onde não existe um rei, e muito menos onde não existe um rei, que eu digo fisicamente, porque o Brasil tem um rei, amém? E é Jesus. Mas, digamos assim, nós não temos, né? Nós temos um presidente, então não é um rei. Então a gente não entende muito bem esse negócio de rei, de reino. Mas conhecemos Jesus, entregamos nossa vida a Jesus e começa esse processo. E aí o que acontece conosco? Entregamos nossa vida a Jesus, Jesus nos apresenta um reino, um estilo de vida do reino, e aí a gente começa a viver um pé, como diz, né, no reino, outro no mundo. Algumas coisas que a gente acha que pode, a gente vive no reino, outras a gente ainda vive no mundo, né? Ainda mais quando fala de dízimo, oferta, dinheiro. Não, peraí, esse daqui eu não estou lá no reino ainda não, ainda estou aqui no mundo, né? Mais ou menos assim. Para todos, não. Para alguns sim, para outros não. Eu falo para vocês como testemunho da minha vida. Eu me converti, entreguei minha vida a Jesus, nunca deixei de dizimar, nunca deixei de ofertar. Eu conheci um rapaz aqui em Guajará-Mirim que eu conversando com a esposa dele, e ela disse assim: pastor, queria tanto que meu marido viesse para a igreja, vamos abrir uma célula lá em casa. Nós fomos lá e abrimos uma célula na casa da irmã. E o irmão se converteu, e ele está aqui. Só que esse irmão, ele converteu o primeiro bolso, sabia? Eu nunca tinha visto isso. Antes dele vir para a igreja, antes dele aceitar Jesus, ele dizimava. E eu dizia: rapaz, né, é poucos que acontece isso, mas acontece. Então assim, querido, nós realmente precisamos deixar que Jesus molde em nós esse estilo de vida, aceite esse estilo de vida do reino. Precisamos deixar o velho homem, os ensinamentos do mundo para trás. Você conhece pessoas que estão aqui, talvez aqui do seu lado, sentado do seu lado, que você diz assim: o irmão aí vive na igreja e vive no mundo. Vive na igreja, mas ainda posta coisa como se estivesse no mundo. Vive na igreja, mas fala como se fosse do mundo. Seu relacionamento ainda não é com pessoas do reino. Um pé na igreja, não vou nem falar igreja, um pé no reino e um pé no mundo. E nós temos que vigiar. Quando eu vejo, se você postar alguma coisa no seu status, os irmãos que estão na lista, na nossa lista ali de membros da igreja ali, né, do WhatsApp, eu gosto de ver o que estão postando. E a gente vê cada coisa do mundo, irmãos. Cada coisa do mundo que eu digo assim: meu Deus, como é que pode? Né? Mas por que isso? Porque está nesse processo e ainda a carne falando mais alto, o mundo falando mais alto. Os fariseus, eles criticavam Jesus porque eles falavam do reino, mas não viviam o reino. Quando eles viram alguém falando e vivendo, em vez deles quererem aquela vida para eles, viverem como Jesus vivia, não, eles faziam, criticavam. E assim é conosco.
Quando nós vemos alguém começando a querer viver o reino, fazer as coisas do reino, trabalhando para o reino, puxa saco, religioso, só quer viver na igreja. Não, em vez de nós nos alegrarmos com o irmão, dizer, poxa, aquele irmão ali está uma benção, se converteu realmente, e Deus está fazendo, e Ele está fazendo a obra. E os fariseus olhavam para Jesus dessa forma, ensinavam o reino, mas não viviam. Quando eles viram Jesus ensinando e vivendo, eles preferiram criticar, porque eles não conseguiam viver o estilo de vida do reino. E alguém que não vive esse estilo de vida do reino, quando ele vê alguém vivendo, querido, a tendência dele é criticar. Abra sua Bíblia em Efésios 4, 25. Efésios 4, 17 ao 25. Eu estava conversando esses dias com um irmão, né? E eu falando para ele, qual é a dificuldade que nós temos, querido, de não mentir, de não roubar, de não fazer mal ao irmão? Por que essa dificuldade de ajudar alguém? Eu não sei por que essa dificuldade no nosso meio de cristão. É uma coisa tão simples. Efésios 4,17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. O que ele quer dizer aqui? Que quem não vive no reino, vive na vaidade da sua mente. Eles vivem conforme o seu entendimento, conforme o que eles acham correto. Mas no reino não é assim. Ao 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Quantos de nós ainda não tem essa dureza de coração? O 19: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. E agora o 20 e o 21. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvidos, e neles fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Eu ainda vou continuar, mas até aí, preste atenção. Ele começa dizendo assim: não andeis como andam os ímpios, porque eles andam conforme os seus pensamentos, conforme o que eles entendem que é correto. Aí o 20 ele diz assim: mas vós não aprenderam assim, vocês não estão aprendendo assim. Aí ele faz uma vírgula e diz assim: se é que tens ouvido, se é que nós estamos dando ouvido para aquilo que Cristo está ensinando. Então será que nós aqui estamos dando ouvido à palavra de Cristo? Estamos dando ouvido ao que Jesus tem nos ensinado? E esse é o problema. Para eu viver um estilo de vida do reino, eu tenho que viver conforme a mente de Cristo, não a mente que eu tinha no mundo. E quantos de nós continuam vivendo com a mente do mundo, querendo ser um intruso no reino? Não vai dar certo. Continuando, 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falar a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele diz assim, se despoja do velho homem, deixa o velho homem para trás e renova a tua mente pelo teu espírito. Você tem que ter um pensamento novo, um pensamento de reino. Deixa as coisas erradas para trás,
E esse é o estilo de vida do reino, deixar o velho homem para trás e se revestir do novo. Como o próprio versículo diz, em justiça, verdade e santidade. Isso é o estilo de vida do reino, uma vida de submissão ao seu rei, onde você entrega a sua vida ao seu rei, onde você pega as suas vontades e deixa de lado e começa a fazer a vontade do rei, a vontade do seu Senhor. E muitos de nós, queridos, não conseguem viver essa vida no reino porque não se submete à vontade do rei. Se submete em parte e em parte não. Só que nós precisamos, querido, viver inteiramente para Jesus. Vamos para Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Amém? A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí ele diz, ao 29, tomai sobre vós o meu jugo. Eu vou explicar o que é jugo para vocês. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o Senhor diz assim, ó, toma de mim o meu jugo e aprende comigo, porque eu sou manso e humilde. E depois que você tomar o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde, o que vai acontecer com você? Encontra descanso para a sua alma. Aí o 30 ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe o que é jugo? Jugo, alguns conhecem também como canga. Jugo é aquela peça, quando a pessoa vai, quem é agricultor e arar uma terra, ele pega a carrocinha ali atrás, aquele negócio de arar a terra, bota 2 bois ali na frente e bota aquela peça de madeira no pescoço, onde um junta o outro. Eles ficam unidos pelaquele jugo, unidos pelaquela canga, e os bois vão arar a terra. Quando Jesus falava dessas coisas, querido, ele sempre usava uma linguagem que o povo estava habituado. Então ele diz assim, ó, pega o meu jugo. Então aquele jugo ia ali no boi, né, para poder conduzir. E o que acontecia quando, por exemplo, você pegava um boi novo e um boi que já estava acostumado a arar a terra? Você pegava aquele boi novo e botava sempre com um boi velho, para que o boi novo ensinasse o caminho das pedras, digamos assim. O boi novo já sabia como é que era feito, o boi velho já sabia como era feito o serviço. Então ele botava um boi novo junto com um velho. E aquele boi novo aprendia a fazer o serviço. De Jesus, toma o meu jugo, fica aqui do meu lado, eu vou te ensinar o caminho, eu vou te ensinar por onde tu tem que ir. Agora, quando você não quer o jugo de Jesus, é porque você acha que já conhece o caminho, você acha que já conhece a vida, já pode viver conforme a sua vontade. Só, querido, que quando nós viemos para Jesus, nós temos que deixar Jesus colocar o jugo em nós, nos conduzir. É Jesus que vai nos conduzir nessa caminhada. Vamos aprendendo com Jesus. E muitos de nós só querem aprender, como eu já falei, até um certo limite. E nós vamos estudar a Bíblia esse ano um pouquinho mais, para que cada um possa realmente deixar Jesus colocar o jugo ali no pescoço, né? Hoje, nós vamos para uma faculdade, nós vamos para uma escola normal, digamos assim. Nós temos ali 4 horas de ensino para que a gente possa se formar, que possa aprender algo, não é isso? É assim que acontece. Só que naquela época atrás, naquela época de Jesus, quando você tinha um discípulo, você queria aprender algo com alguém, esse discípulo, ele estava junto todo o tempo. Vocês lembram de Samuel? A mãe dele pegou ele e levou para morar com o profeta. Jesus toma 12 discípulos e diz assim, ó, vem. Mas Senhor, minha família, minha casa, ele disse,
vem 24 horas por dia com seu mestre. Por quê? Porque ele precisava aprender tudo. Tudo. O discípulo caminhava lado a lado praticamente 24 horas por dia. Ele tinha que aprender na prática o que seu mestre fazia, para que na prática ele pudesse fazer aquilo que o mestre fazia. Agora, se nós não conhecemos o nosso rei, não conhecemos o nosso mestre, como é que nós vamos viver como ele vive? Ah, pastor, como é que eu vou viver com meu líder, por exemplo, 24 horas por dia? Querido, nós precisamos gastar tempo, sim, com o nosso líder, com o seu pastor, que no caso sou eu. Só que nós temos algo que às vezes nós esquecemos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, não é nem precisar que ninguém nos ensinasse. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, vivendo em nós, morando em nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos o nosso mestre em nós 24 horas por dia. Para nós realmente nos tornarmos discípulos de Jesus. Só que a maior parte de nós ainda não entendeu isso. Parece que não vive realmente com Jesus, não é templo do Espírito. Nós temos o nosso mestre, digamos assim, 24 horas por dia nos ensinando. A palavra discípulo em grego é matetes, aquele que segue primeiramente a pessoa e depois seus ensinamentos. Então, ser discípulo de alguém é você seguir alguém como pessoa e os seus ensinamentos. É eu seguir Jesus como Filho de Deus, como meu Rei e os seus ensinamentos. Não adianta eu dizer assim, é o meu Rei, o meu Senhor, e aí eu vivo conforme os meus ensinamentos, não conforme os dele. É como se você viesse aqui, abrir a sua boca e dizer, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, como foi cantado aqui, né? Ali fora você vive conforme a sua vontade. Isso não é ser discípulo. Isso não é viver o reino. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que o Senhor quer é um coração perto, um coração próximo. Então nós precisamos gastar tempo com Jesus. E esse gastar tempo com Jesus, ler a Bíblia, orar, estar em comunhão, estar num culto, estar na célula. E lembrando intensamente que o Espírito Santo de Deus está conosco 24 horas por dia. E é isso que nós precisamos entender. O Evangelho, querido, não é uma religião de fim de semana. O Evangelho é um estilo de vida. Enquanto eu não entender isso, se você achar que o Evangelho é você vir no culto no domingo, você não entendeu nada ainda. O Evangelho é um estilo de vida. Você viver a vida do reino 24 horas por dia. E o Senhor diz assim, o 29, ele disse bem assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que é que Jesus quis dizer com encontrar descanso para as vossas almas? O boi novo, querido, quando ele não quer andar com o boi velho, o que acontece? O vaqueiro vai lá e chicote, até ele aprender a andar com o boi velho, até ele querer voltar. E é assim que nós temos vivido, alguns irmãos. Diz que tem Jesus, que aceitou Jesus, mas a vida é uma vida como vivia antigamente. E aí, chicote, peia. Queridos, nós precisamos aprender com Jesus, viver o reino de Deus. Pastor, quer dizer que se eu aceitar Jesus e começar a aprender de Jesus, viver o reino, eu não vou ter mais problema na minha vida? Vai, querido. A Bíblia diz que o sol nasce igualzinho para todos. Você vai ter problemas, talvez do mesmo jeito. Só que você tem um Deus que todo dia preza da sua vida, todo dia cuida de você, todo dia lhe dá força, todo dia lhe dá poder de vida para se levantar e prosseguir. Amém? Nós temos um Deus zelando das nossas almas diariamente. Então, para viver o reino, tem que deixar o jugo de Jesus sobre as nossas vidas. Ele diz assim, ó,
O primeiro passo ele diz assim, ó, tome o meu jugo. Quando você se converte, então você tem que tomar o jugo de Jesus. O segundo passo, aprender de mim. Começa a ver como é que eu vivo, começa a ver como é que eu faço, começa a aprender que no final tu vai ter descanso, tu vai achar o descanso para a tua alma. Sempre eu falo sobre isso. Eu lembro de uma história que eu sempre conto aqui para vocês, que alguém chegou e disse assim: eu quero contratar alguns pintores para eles colocarem num quadro o que é paz, como se fosse uma paz para a nossa alma. O que é paz? E aí um pintou um jardim, um lago. De repente um fez uma pintura de um passarinho numa rocha, assim, numa fenda de uma rocha, dormindo, e uma tempestade muito grande. E aquele quadro ganhou. Porque é essa paz que Jesus quer mostrar para nós. Não é uma paz externa, é uma paz interior. Eu não vou ficar em paz somente se o mundo estiver em paz. Por que o mundo não acha paz, querido? Porque eles estão procurando uma paz onde não há guerra, onde não é confusão de nada. Nunca eles vão encontrar isso, nunca eles vão encontrar isso. Nunca. Só com Jesus. Só no milênio. Mas aqui, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós achamos paz, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Essa é a paz que nós temos que ter. Eu estava vendo o Douglas Gonçalves, esse dia eu tenho assistido muitas ministrações, eu vi o pastor Douglas Gonçalves, que eu assisto muito, e ele falou, não minto, não foi o Douglas Gonçalves, foi o doutor Rodrigo Silva, ele é um historiador, e ele disse que ele dá aula na faculdade, e ele sempre dá um exemplo na faculdade, de como é que é o reino de Deus, o que é que vai acontecer no reino. E ele diz o seguinte, eu ia pegar a Bíblia, mas deixa. Ele diz o seguinte, que uma criança, olha o exemplo que ele dá, uma criança pega um gibi, por exemplo, hoje em dia não tem mais gibi não, quase, né? Mas uma criança pega um gibi, e ele começa a ler, e ele vê que o mocinho sempre apanha do vilão, e o vilão sempre tomando vantagem, dando gargalhada ao vilão. E aí ele fica ali tão curioso, o que ele faz? Ele marca aquela página e vai no final. Chega na última folha, aí ele vê lá, aí vê o mocinho vitorioso e o vilão derrotado, morto. E aí ele se alegra, né? E diz, já sei. Aí ele volta lá para onde ele estava. E aí quando ele vê o bandido ganhando do mocinho e rindo da cara do mocinho, ele olha para o bandido e diz assim, se tu soubesse o que eu sei. Querido, é isso que está acontecendo. Se você soubesse o que eu sei, você sabe, mas falta fé para isso. Querido, já está tudo definido no reino. O diabo já é um derrotado, só que parece que não para nós. Nós já sabemos o que vai acontecer conosco, mas nós vivemos de uma forma como se não soubéssemos. Se você ler aquela passagem que diz assim, eu não me lembro agora, que o Senhor virá como um ladrão, mas na frente ele diz assim, mas não para nós. Jesus não vem como um ladrão para nós, para a sua igreja, querido. Talvez Jesus venha como um ladrão para alguns aqui que não estão nem aí com a vinda dele. Mas é você olhar para o diabo e dizer assim, capeta, tu ganhou hoje, mas se tu soubesse o que eu sei. Está entendendo? Nós vamos passar por alguma dificuldade nesse tempo, vamos. Você olha para a dificuldade, se tu soubesse o que eu sei, capeta. O capeta vai parar no lago de fogo. E nós com o nosso rei. Sabe a dificuldade que você está vivendo hoje? Diga para ela, se tu soubesse o que eu sei. Tu soubesse como é que vai ser o meu fim. Amém? E esse pastor, o doutor Rodrigo, ele dá esse exemplo, eu achei assim, muito interessante, que realmente é isso. Então, quando surgir um problema, você diga assim, tu soubesse o que eu sei.
né? Quando o diabo estiver lá meio irritadinho com você, né? Queridos, eu quero contar aqui uma história para vocês. Na verdade, eu quero ler, né? Que eu escrevi aqui, algo real. Vocês vão ver que é real quando eu começar a ler. Sobre a questão do reino, só para você entender o que é um pouquinho de reino. Preste atenção. História real, verídica. Um belo dia, uma moça de 20 anos de idade desfilou numa ação beneficente na sua faculdade. O ano era 2002. Na plateia, assistindo aquele desfile, estava o seu futuro marido. Quem era esse homem? O príncipe William, primogênito de Charles e Diana. Todo mundo sabe quem era Charles e Diana, né? Lá da Inglaterra. Nesta data, começaram um relacionamento que no dia 29 de abril se tornaria um dos casamentos mais caros da história, 40 milhões de dólares. Essa jovem encontrou o príncipe encantado dos contos de fadas. Ganhou os mais belos e caros presentes, tudo perfeito, digno de uma princesa. Então preste atenção. Um belo dia, uma jovem de 20 anos desfilando, tinha um jovenzinho lá sentado, quem era? Um príncipe. E aquele príncipe olhou para aquela jovem e disse: é essa que eu quero. Foi ela mesma. Acabou conquistando aquela jovem e eles se casaram. O seu casamento teve a maior audiência da história da televisão. Catherine de Middleton, ou simplesmente Kate, era uma plebeia e não estava acostumada a viver em um reino. Após o casamento, digamos que ela acordou do conto de fadas, pois agora ela fazia parte de uma realeza. Já era a duquesa de Cambridge. Para se adaptar à vida real, submeteu a várias sessões de aconselhamento. A partir de então, Kate, agora duquesa de Cambridge, tem que seguir várias regras e proibições. Não poderia, em hipótese alguma, alguém se dirigir a ela como Kate. Ela teve que, de imediato, seguir 8 regras. Então preste atenção. Uma moça comum da sociedade, de repente se casa com um príncipe e vai morar lá na Inglaterra, naquele castelo, com Elizabeth II. E lá ela tem que deixar toda a vida dela para trás. E ela passa por alguns aconselhamentos, talvez psicólogo, alguém que ia instruir como ela ia ter que agir no reino. E preste atenção, logo de cara ela teve que seguir 8 regras. Isso aqui é a coisa real, verídica. Primeira regra: comer mais rápido que a rainha. Ela não podia comer na mesma velocidade da rainha, tem que comer mais rápido que a rainha. Segunda regra: andar sempre 2 passos atrás do marido. O marido na frente, ela 2 passos atrás. Terceiro: não emitir opiniões próprias. O que ela conhecia, o que ela estudou, larga de mão. Ela só podia omitir opiniões que o reino já definiu e jamais se opor a elas. Quarto, olha essa 4 aqui, até parece uma brincadeira. Não jogar banco imobiliário. Alguém aqui conhece esse joguinho? Porque o príncipe Andrew declarou que esse jogo é muito viciante, então não pode. O quinto, desistir de comer frutos do mar. O sexto, nunca assinar nada que não seja um documento oficial. E o sétimo, dar adeus à carreira profissional. O oitavo, nunca chorar em público. Querido, aqui no reino, lá na Inglaterra, tem as suas regras. E você olha assim e diz: meu Deus, como é que pode? Por que a gente diz isso? Por que vem na nossa mente isso? Porque nós não vivemos no reino. Nós vivemos uma vida fora do reino, mas chega num reino, tem regras, tem um rei, e você tem que se adaptar às regras do reino. Aí você diz assim: ah, mas essas regras aí são ruins para mim. Da mesma forma que alguém diz assim: eu não estou querendo comparar o reino da Inglaterra com o reino de Deus, não, é só para você entender.
Da mesma forma que alguém chega no reino e diz assim: eu gostava tanto de enganar alguém, gostava tanto de me prostituir. Aí tem as regras. Não pode, não pode, não pode. Mas esse não pode no reino de Deus, querido, não é para te privar de algo, não. É pelo contrário, é para te abençoar, trazer bênção para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família. Vamos continuar a história, amém? Agora preste atenção. O filho caçula é o Harry, filho caçula do príncipe Charles, e Meghan Markle, ex-atriz americana, anunciaram que cortaram progressivamente a relação oficial com a coroa britânica. Quem é o Harry e quem é a Meghan? Outro casal, outro filho do príncipe Charles. Já não é o primeiro com a primeira, não. Com a primeira, o príncipe, é o segundo príncipe. Anunciaram agora esses dias, eu não sei se vocês viram na televisão, eles abandonaram. Sabe o que ela fez? Voltou para o Canadá. E cadê o príncipe? O pessoal não sabia. Agora esses dias aconteceu isso. Eles abandonaram, largaram, está a maior confusão lá, porque eles não sabem nem explicar o que aconteceu. Então eles anunciaram que progressivamente eles vão abandonar o reino e vão viver sua própria vida. Querem viver, ter a sua profissão de volta. Ela era uma atriz americana. E ela quer viver a vida dela de novo. Eles querem ter a vida deles. É como quando eles estavam no reino, eles não tinham a vida. E é por que eu estou falando desses dois casais? Aparentemente, a primeira, né, a Kate, ela se adequou às regras do reino. A segunda não. Ela não aguentou as regras do reino e saiu. Quantos de nós não aguenta viver as regras do reino e abandona? Pastor, as regras do reino é muito ruim desse lado da Inglaterra. Eu estou falando isso só para você entender, querido. É só para você entender. Eu não posso dizer que essa moça, essa última agora, a Meghan, ela não aguentou as regras do reino e saiu, abandonou tudo, porque eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Estou só colocando como exemplo para você entender, não me entenda mal, dizer que essa menina não aguentou as regras. De repente ela só quer viver a vida dela e não sei. Mas eu quero fazer uma comparação com essa vida lá, desses dois príncipes, com essas duas meninas, com a nossa no reino de Deus. Pessoas que aceitam Jesus, mas não aceitam o jugo de Jesus. Não aceitam viver conforme as regras do reino, querem viver conforme as suas regras. E aí entra uma coisa, querido, muito interessante, que faz toda a diferença entre viver o reino da Inglaterra e viver o reino de Deus. Pastor, qual é essa regra que faz toda a diferença? João 3, do 1 ao 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém podia realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Querido, essas duas moças eram plebeias, viviam fora do reino, elas vieram para o reino, foram inseridas no reino. Talvez um psicólogo, alguém que dá as orientações ali, for ensinar para elas as regras do reino. Só que no reino de Deus não é assim. Jesus disse que você só pode viver o reino de Deus, você só aceita o reino dele, você só aceita as regras do reino se você nascer de novo. É por isso que nós precisamos nascer de novo quando entregamos a vida a Jesus. Realmente deixar tudo para trás. É como se você nunca tivesse vivido nesse mundo. E agora você nasce dentro do reino, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, como Rei, e as regras se tornam normais para você. É coisa do seu dia a dia, porque afinal de contas você nasceu ali. Agora, quando você não nasce ali, que vem ser introduzido aqui, você não aceita. Os fariseus, eles não aceitavam, porque eles não conseguiram nascer de novo. Eles queriam abraçar o reino com a mente do mundo. Se você está querendo viver o reino de Deus com a mente do mundo, eu quero dizer que muito em breve você vai abandonar o reino.
Só permanece no reino quem nascer realmente de novo. Amém? Queria que você ficasse de pé.